Olá, participantes da FUNCEF, olá, empregados Caixa. Voltamos com o programa Debatendo a FUNCEF em 15 minutos e hoje nós vamos tratar sobre as eleições 2020 que está para acontecer esse ano. A FENAI e a FENAG, que são os idealizadores desse programa, lançaram uma chapa para concorrer a essas eleições. Essas eleições, elas vão eleger um membro do Conselho Fiscal titular e suplente e um membro do Conselho Deliberativo titular e suplente. Nossos candidatos são, para o Conselho Deliberativo, Rogério Vida Gomes, da AGCF Minas Gerais, onde ele é presidente. O seu suplente é Maria Gaia, que é de Brasília, e ele é do Sindicato de Brasília. No Conselho Fiscal, o Adenir Marcarini, que é diretor da AGCF Santa Catarina, e o seu suplente, o Walter Sanmartin, que é da APCF São Paulo, dos Sindicatos Bancários de São Paulo. Essa nossa chapa se inscreveu no tempo correto, porém, a Fundação, ela alega que a nossa chapa tem conflito de interesse com a Fundação, por essas pessoas terem ações contra a patrocinadora Caixa Econômica Federal e que resvala na FUNCEF. Então, ela entende que, por esse motivo, esses candidatos estariam impedidos de serem eleitos e assumirem os seus cargos, caso eleitos, né? Isso já aconteceu no ano passado, em 2020, a chapa foi impugnada, as duas chapas que concorriam ano passado foram impugnadas, e que terminou não havendo eleição. Também teve a pandemia e as eleições não vingaram. Hoje, reabriu-se o processo, se inscreveram 3 chapas, e a nossa chapa, como eu já disse, ela foi impugnada. Hoje nós trouxemos aqui a doutora Gláucia Costa, da LBS Advogados, que faz assessoria para a FENAI no campo jurídico, né? Doutora Gláucia, seja muito bem-vinda, e eu já vou lhe fazer uma primeira pergunta. Então, doutora Gláucia, é sustentável a decisão tomada pelo Conselho Deliberativo e também da Comissão Eleitoral de pedir as candidaturas alegando esse conflito de interesses? Olá, Nilson. Olá a todos que assistem esse vídeo. Nilson, eu entendo que não é sustentável juridicamente essa posição da FUNCEF. A elegibilidade, ela é a regra. A inelegibilidade, ela é a exceção. E toda exceção tem que ser muito bem fundamentada. Essa questão do que a comissão chama de conflito de interesses, ela não está na lei, ela não está no estatuto, ela foi criada e de uma forma abstrata ao extremo pela comissão eleitoral, infelizmente validada pelo Conselho Deliberativo. Então, veja bem, sem apontar, porque o conflito de interesse, para evitar uma candidatura, teria que ser apontado que, usando do poder Y, determinada pessoa poderia obter vantagem em situação X. Não se indica qual poder de um conselheiro do Conselho Deliberativo ou de um conselho do Conselho Fiscal pudesse utilizar para obter benefício em função da existência desses processos. Lembrando que o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal são órgãos colegiados, né? Então, eu não vejo sustentação legal, sustentação estatutária, e não vejo sustentação pela forma como a FUNCEF coloca, de maneira aberta. Na verdade, você não pode questionar nada em relação à Caixa que tenha um reflexo em relação à FUNCEF, mesmo sabendo que, na grande parte dos processos, 99%, a repercussão financeira vai incidir só sobre a patrocinadora. A patrocinadora está nos processos para arcar. A FUNCEF vai simplesmente fazer a parte burocrática para implementar uma eventual alteração de benefício.
algo muito semelhante com o que ela faz quando se solicita um benefício. Então, é uma parte administrativa. Ela tem que estar ali para que o juiz diga, você tem que alterar o benefício a partir da recomposição da reserva. Doutora Gláucia, e assim, não é do campo jurídico, mas queria dizer também para os nossos participantes, empregados da Caixa, que é uma tentativa de tirar as entidades que representam os empregados dos processos eleitorais. Porque as entidades, muitos desses colegas, eles têm ação coletiva, não é uma ação individual. E a ação coletiva é feita pela entidade. Então, todos os associados de APCF e de AGCF, que tem a FENAG e a FENAI por cima, vão estar com esse conflito de interesse. Então, você não vai poder ter alguém associado, né, a uma dessas associações, federações, e mesmo as nossas outras, né, a ANEAC, a Advocef, a FENACEF, e tantas outras que nós temos na Caixa, né? Mas, doutora Gláucia, a senhora vê legitimidade na decisão tomada pelo Conselho Deliberativo, visto que, inclusive, ali tem participação de conselheiros da Caixa? Nilson, é visível uma manipulação da patrocinadora para afastar as lideranças. A eleição da FUNCEF, a eleição é por chapa, ela não é individual. É absolutamente visível que para formar uma chapa você tem que ter vínculo com as pessoas. E é histórico que essas pessoas venham de entidades representativas, que estão fortemente ligadas, que acompanham as questões da FUNCEF, né? Você não forma uma chapa aleatoriamente ligando para alguém que você um dia trabalhou para... Não existe isso. Então, e pessoas que não estão nas entidades, elas não têm o conhecimento que as pessoas vinculadas às entidades de defesa têm, elas não são abastecidas de informações, não participam dos debates. Então, e todas as pessoas que pertencem a sindicato, a associação, sempre existe uma ação coletiva ou outra, ou até ações individuais. E por que existem? Existem porque a Caixa desrespeita os direitos trabalhistas. E lógico que a falta de respeito ao direito trabalhista normalmente repercute no salário de contribuição e vai repercutir no benefício. Então, logicamente, a FUNCEF tem que estar ali no polo passivo, não para arcar com o custo, mas sim para implementar qualquer alteração no benefício. Então, é visível uma manipulação, já que essa decisão foi aprovada esse ano no Conselho Deliberativo usando o voto de qualidade, que é da patrocinadora. A quem interessa que as pessoas desistam das ações, a quem interessa que as pessoas que estejam vinculadas às entidades de defesa dos participantes assistidos se afastem dos órgãos estatutários? A patrocinadora. E isso não é difícil verificar. Recentemente saiu na mídia a declaração, inclusive, do presidente da Caixa, de que estava trocando os membros da diretoria, os indicados, para poder ter mais, para que a Caixa tivesse mais poder sobre a condução dos investimentos. Então, por óbvio, a Caixa quer manipular os investimentos, mas o dinheiro não é da Caixa. O dinheiro é dos participantes e assistidos. Então, isso não... eu não vejo legitimidade. Lógico que a gente vai ter que questionar isso judicialmente, mas é uma coisa muito perceptível de que existe uma manipulação. Doutora Glaucia, lembrando, né, que esse valor que é dos participantes, que são aposentados, empregados da ativa e pensionistas, hoje estão num patamar de 80 bilhões, né? E a gente gosta muito de dizer, eu gosto muito de dizer assim, que não existe a FUNCEF, né? FUNCEF são todas aquelas pessoas juntas, né, que fazem esses 80 bilhões da FUNCEF, né? Mas eu queria lhe perguntar agora, doutora Glaucia, qual a consequência prática dessa decisão que a FUNCEF tomou?
né? E aproveito para pedir que a senhora já faça também o seu cumprimento final aos nossos ouvintes e participantes. Quando você olha qual é a, vou pôr entre aspas, desculpa usada pela FUNCEF para afastar candidaturas, um conflito de interesse pela existência de uma ação individual de revisão de benefício ou por constar em lista de ação coletiva como eventual beneficiário, você vê dois pesos e duas medidas. Você vê, primeiro, uma quebra do princípio da isonomia. Porque a Caixa deve para a FUNCEF. O passivo, o contencioso, é causado pela FUNCEF, é reflexo de posições adotadas pela FUNCEF lá atrás, que implementou revisão de benefícios sem repassar para a Caixa a parte que ela deveria ter arcado. E a FUNCEF não cobra isso, as entidades denunciam isso há vários anos, e a FUNCEF não cobra. Então, existe entre FUNCEF e patrocinadora um conflito de interesses enorme e muito perceptível. Tá, mas a Caixa se faz representar, e inclusive com maioria e com voto de qualidade em órgãos de deliberação. E aí o participante assistido não podem participar, não podem se candidatar, porque tem uma ação de revisão de benefício, ou porque tem uma ação contra a Caixa que vai repercutir no benefício FUNCEF, mesmo sem causar repercussão financeira para a FUNCEF. Cadê o princípio da isonomia? Então, por outro lado, a consequência que nós já temos hoje é a quebra da paridade. Porque essa questão do conflito de interesse, ela vem, é bom lembrar, desde o ano passado. Essa posição da comissão eleitoral, e leia-se FUNCEF, e leia-se Caixa, ela veio do ano passado, que impediu a realização do processo eleitoral em 2020, impediu, e em 2021, ao tempo em que revalidou o regulamento eleitoral e acrescentou uma chancela ao entendimento que nem está no regulamento expressamente, não está na lei, não está no estatuto, não está no regulamento, de que haveria conflito de interesse em função de ações judiciais. Veja só, validaram isso e, ao mesmo tempo, na mesma reunião do Conselho Deliberativo, encerraram os mandatos dos conselheiros eleitos, que deveriam ter sido substituídos em 2020. Isso quebrou a paridade. Quebrou a paridade e a manutenção desse suposto conflito de interesse atrapalha o novo processo eleitoral. Isso, a perpetuação dessa quebra da paridade, até no interesse da Caixa. Ela está com maioria. Inclusive de forma mesquinha, porque como se precisasse disso, já que ela tem o voto de qualidade. Né? Então, são essas as consequências práticas que eu vejo, além de tudo que eu já disse. Por isso que o ano passado as chapas buscaram a via judicial, uma das chapas chegou a conseguir uma decisão, né? O desembargador da 7ª Turma Civil disse expressamente que a existência de ações de revisão de benefícios não impede a candidatura. Porque é isso, se você tem um conflito de interesse numa matéria que vai em votação, você se abstém de votar. Você não deixa de participar de um conselho. E nem existe a indicação de que poder poderia ser usado para se beneficiar em tendo ação judicial. Então, eu acho isso altamente questionável, eu acho que é legítimo que os participantes assistidos questionem isso até o fim, que busquem a via judicial, que não aceitem uma interferência, uma manipulação tão grande. Aproveito aí para agradecer o convite para participar e me coloco à disposição de vocês sempre que entenderem necessário. Doutora Gláucia traz para a gente, pessoal, a Caixa devedora indica os seus representantes na FUNCEF.
inclusive o presidente da diretoria executiva e o presidente do Conselho Fiscal. Perdão, presidente do Conselho Deliberativo. E ela sendo devedora. Então, nós já tivemos a oportunidade de dizer isso para a FUNCEF. Se há alguém que tem conflito de interesse, é a Caixa, porque ela é devedora, né? E a outra coisa que a doutora Glócia traz é os mandatos que não foram prorrogados, dos colegas que estavam eleitos e terminaram o mandato em 2020, tiveram uma prorrogação de um período e agora o mandato deles não foi prorrogado. Então, nós estamos hoje com menos um conselheiro deliberativo e menos um conselheiro fiscal, porque os seus mandatos não foram prorrogados. Então, nesse caso, a FUNCEF não precisa nem usar o voto de Minerva, porque ela já tem maioria hoje, até as eleições, até o resultado das eleições, e os colegas que forem eleitos tomarem posse, né? É isso, esse é o programa Debatendo FUNCEF em 15 minutos. Hoje nós tivemos a presença da doutora Gláucia, que é da LBS Advogados, que faz assessoria à FENAI, nos esclarecendo e nos dizendo o risco que é se manter essa questão do conflito de interesses. Eu agradeço a todos que nos assistiram e que nos assistem. No próximo programa, nós traremos os nossos candidatos para que vocês os conheçam melhor. Muito obrigado, doutora Gláucia.